sou acadêmica do curso de Educação Física da Univale do 7º período. A pedido da professora Luciana, nós estamos desenvolvendo esse projeto para vocês do Univida e vamos falar agora mais um pouquinho sobre o esquema corporal, né? Como é que nós percebemos o nosso corpo, como é que nós sentimos isso e como esse sentir e perceber o nosso corpo ele afeta diretamente nas nossas atividades diárias, né? Nas nossas atividades do dia a dia. Existe um estudo de um autor chamado Galahu, que ele estuda o desenvolvimento motor desde a criança até a sua fase adulta. Esse estudo ele explica uma série de coisas e entre elas podemos citar a consciência corporal, né? Nós iniciamos lá na infância o aprendizado de como sentir essa consciência, de como ter consciência do nosso corpo. Vamos desenvolvendo ela ao longo do tempo, porém chega um momento em que nós vamos perdendo algumas dessas capacidades, né? Ou às vezes por uma questão fisiológica ou muitas vezes por uma questão motora, né? Que o fisiológico afeta diretamente o motor e a gente vai, digamos que, esquecendo de algumas habilidades, né? Por exemplo, o equilíbrio, mudança de direção, lateralidade, executar alguns movimentos com uma certa rapidez, lado esquerdo, mudar rápido para o lado direito, entende? Nesse sentido. Quando nós falamos na fase do idoso, né, ele se encontra limitado de expressão através do seu corpo. Isso faz com que ele sofra algumas lacunas da imagem corporal, da sua imagem corporal, tendo exatamente isso que eu acabei de dizer, esse esquecimento de algumas habilidades. Para exemplificar isso, a gente pode realizar uma atividade, tu pode fazer aí mesmo onde você está. Nós vamos colocar uma venda, você pode colocar uma venda nos olhos, a gente pode sentar em círculos e podemos ficar sentados ou em pé, como no caso o grupo definir que é melhor. Colocamos então essa venda nos olhos e eu vou dar um comando para vocês. Exatamente no instante em que eu der o comando para vocês, vocês vão tocar na parte e vão executar na parte do corpo e vão executando o movimento que eu pedi. Por exemplo, estamos lá de olhos vendados, eu vou dizer mão esquerda na cabeça. Todos vão tocar na cabeça, ok? Mais ou menos nesse sentido. Então, vamos fazendo alguns exemplos assim, depois vocês podem realizar essa atividade entre vocês. Por que isso? Porque quando nós não estamos vendo, a gente percebe o nosso corpo, como ele realmente está, como ele realmente se faz presente naquele instante, né? Porque às vezes olhar para uma coisa que está aqui na minha frente, eu consigo saber que se ela está na minha direita ou se ela está na minha esquerda. Mas quando eu tiro um dos meus sentidos, que é a visão, por exemplo, eu vou ter consciência de que a minha mão esquerda tem que tocar na minha cabeça, né? Então, vamos lá. Permaneçam de olhos fechados ou de olhos vendados e eu vou dar um comando para vocês. Mão direita no joelho esquerdo, certo? Então vocês vão lá, vão pegar a mão direita e tocar lá no joelho esquerdo, mas imediatamente ao meu comando, tá? Por exemplo, mão esquerda no meu cotovelo direito. Eu vou tocar com a minha mão esquerda no meu cotovelo direito. Vamos lá, mais um comando. Mão esquerda no joelho esquerdo. Lá, toca minha mão esquerda lá no meu joelho esquerdo, certo? São vários exemplos de comandos que podem ser dados para a gente ter essa percepção do nosso corpo. Atividade também de olhos vendados, ficamos de frente para uma parede e, por exemplo, eu chego no seu lado e vou tocar no seu ombro direito. E vou pedir para que você toque na parede com a mão que represente o lado que eu toquei. Por exemplo, se eu toquei no seu ombro direito, você vai erguer a sua mão direita e vai tocar lá na parede. Se eu toquei, por exemplo, lá no seu joelho esquerdo, você vai levantar a sua mão esquerda e vai tocar na parede. Entende? Para fazer para que de alguma forma a gente consiga assimilar de olhos vendados, né, sem um dos sentidos,
o toque e a percepção que esse toque me dá, certo? A percepção de lateralidade que esse toque está me dando, para que a gente consiga perceber essa questão de direcionamento e de lateralidade, que seria o direito ou o esquerdo, certo? Eu não consigo demonstrar aqui essas atividades para vocês, porque eu não tenho mais pessoas para demonstrar, mas são atividades bem simples de se fazer, que vocês podem fazer entre vocês, tá? Vai ser bem bacana para praticar isso, para desenvolver isso, e além de tudo, é sempre muito importante, né? Para a gente conseguir manter uma questão de saúde mesmo, mais saudável, para a gente conseguir. Estamos andando na rua e precisamos mudar rápido de direção. Isso vai me manter no equilíbrio, né, certo? Mantendo o equilíbrio, o que acontece? Eu diminuo os riscos de queda.